Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 13. Amém? Abra aí, procura lá no índice, como diz a pastora Luciana. Abra ali no índice, encontra, é bem fácil, o Novo Testamento. Logo depois dos evangelhos, dos 4 evangelhos, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 7, é uma leitura inserida num discurso de Estevão, que foi o primeiro mártir, que morreu pelo Evangelho, e ele faz uma narrativa histórica, e diz assim no versículo 13, apenas um versículo, Atos 7, 13, diz assim: na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Bem, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra que é inspirada, pois é o que nos diz, Senhor, que toda palavra ela é inspirada por Deus, toda a escritura é inspirada pelo Senhor. E cremos, meu Deus, que o Senhor deseja se manifestar à nossa vida, a fim de que nós possamos conhecer-te mais profundamente e não superficialmente. Se conhecermos mais ao Senhor, vamos te amar mais, vamos escutar mais a ti e também correspondemos obedecendo, Pai, para o nosso bem e para a nossa vida ir bem. Abençoa, meu Deus, o nosso entendimento, tira agora toda e qualquer preocupação, a qual possamos descansar, Pai, em Ti e nas Tuas promessas, que elas são para nós, são para melhorar a nossa vida, Pai. Se porventura alguém aqui tem vivido momentos tão difíceis na vida, Senhor, eu creio, meu Deus, que tudo pode melhorar à medida que nós conheçamos o nosso Deus. Que tudo, meu Deus, pode reverter a partir de um momento que venhamos ter mais conhecimento da Tua graça, do Teu poder e da Tua autoridade. Em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar nesse momento, amém? Deus fale contigo, amém? Diz para a pessoa abençoada e linda do seu lado aí, ó, diz: Deus quer falar contigo. Diz para ele agora: Deus também quer falar comigo. Amém? Meus queridos, como é bom nós termos um entendimento mais amplo, um entendimento maior a respeito do Senhor Jesus. E quando os meus olhos bateram nesse texto, parece que eu nunca tinha lido. Por isso que eu digo, todo ano nós devemos renovar o nosso propósito de ler a palavra de Deus e lermos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Semana passada eu fiquei muito feliz de ver que muitos dos irmãos, a maioria desta igreja, está num propósito de leitura da palavra de Deus, de ler toda a Bíblia. Mas Atos capítulo 7, verso 13, diz que na segunda viagem deles, José se fez conhecer por seus irmãos. O texto, o versículo, ele não está lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, não está escrito assim, na segunda vez. Mas lá, ele narra toda a história de José, como foi, quem foi José, como foi a sua vida. Eu gostaria de perguntar, aqui até poderia perguntar, eu não vou perguntar, quantos que conhecem a vida de José. Mas eu não vou fazer, porque de repente alguns ainda não chegaram lá na sua leitura, mas eu recomendo, leiam em casa, ok? Sobre a vida de José. José é filho de Jacó, Jacó tem 12 filhos, José tem sonhos e ele conta aqueles sonhos que seus irmãos iriam se curvar, iriam se dobrar diante dele, os seus irmãos então ficam com ciúme, com raiva dele. Em um momento na história, os irmãos então pegam a José, colocam ele em uma cisterna, num poço de água sem água, e ali então
eles planejam matar a José, o irmão deles. Porém, ia passando uma caravana de ismaelitas, negociantes, e eles acabam vendendo José para os ismaelitas. Esses ismaelitas, eles estão indo em direção a outro país, estão indo para o Egito, e lá no Egito, José, então, é vendido como um escravo. E como escravo, ele trabalha, então, na casa de um chefe da guarda, e ali ele começa a crescer, começa a prosperar, e tudo começa a melhorar debaixo das mãos dele. Depois, por um episódio que a Bíblia menciona, ele vai para a cadeia, de maneira totalmente injusta, porque a esposa de Potifar começa a dar algumas cantadas nele, com o desejo de manter relação sexual com ele, e ele disse, não, eu não pecaria contra o meu Deus, fazendo esse ato. E ele então foge daquela mulher, que de todas as maneiras e formas tenta novamente dar outra investida. E é numa dessas situações que ele foge, ela fica com a sua túnica, com a sua roupa, e a mulher então grita, olha esse homem, esse hebreu tentou me abusar. E aí então ele foge. Quando chega o senhor dele, pega e prende ele, manda ele para o calabouço. Dali, passam-se alguns anos, ele interpreta 2 sonhos, tanto do copeiro quanto do padeiro, e os sonhos realmente se concretizam, e ele é conhecido como alguém que tem a capacidade de interpretar sonhos. Passam-se os anos, Faraó, o grande, ele tem sonho e ninguém consegue desvendar esses sonhos. E quando não consegue, ninguém desvenda os sonhos de José, de Faraó, eles lembram o seguinte, alguém lembra o seguinte, olha, quando estávamos na prisão, quando eu estava na prisão, tivemos um sonho e a interpretação dele deu correta. O Faraó manda chamar, e ele explica o que é aquele sonho, e ele disse, olha, vai haver 7 anos de muita fartura, é o sonho das vacas gordas e as vacas magras, as espigas cheias e as espigas mirradas. E ele disse, isso significa o seguinte, que Deus vai trazer 7 anos de muita fartura, seguido de 7 anos de muita miséria. E diz ele, então, agora o que faça o rei? Constitua um homem sábio para administrar toda essa fartura que a terra vai produzir e para que administre no tempo da escassez. Faraó então disse, olha, da onde que nós vamos encontrar alguém que tenha o espírito dos deuses sobre a vida dele e a sabedoria como esse homem? Então todos os conselheiros acham que ele deve ser a pessoa. E ele então ele é escolhido para ser o governador de toda aquela fartura e de toda aquela riqueza. E é nessa situação que então passam-se os 7 anos de grande colheita, e ele armazena tudo, boa administração, como sempre foi um bom administrador, e vai passando anos e anos ali. Ele passa aproximadamente 14 anos longe da família dele, até que tudo isso começa a acontecer. Aí vem 2 anos agora de fome, e lá na terra dele, na terra do pai dele e dos seus irmãos, começam a passar fome também. E é nesse momento que estão passando necessidade que Israel, Jacó, ele diz o seguinte, olha, eu ouvi dizer que no Egito tem comida. Vão até lá e comprem e tragam para nós não morrermos de fome. E exatamente então o que fazem esses filhos de Jacó, eles vão até o Egito para comprar o mantimento. Com quem que eles se deparam lá? Grande, poderoso, sendo autoridade, sendo governador, eles se deparam com José. Só, meus irmãos, que eles não reconheceram quem era José. E eu quero trazer esta mensagem para o relacionamento com Jesus. Porque, meus irmãos, foi na segunda vez apenas que eles foram conhecer e reconhecer quem era Jesus. Às vezes na caminhada com Deus, parece que o relacionamento com Jesus, ou o conhecimento que temos com Jesus é tão pequeno e tão escasso. E não é capaz
de sustentar a batalha e a luta pela qual nós atravessamos. A Bíblia menciona, em Oséias capítulo 6, verso 3, diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aqui, meus amados, existe um paralelo tão claro entre José e Jesus, os irmãos de José e nós. Algumas pessoas vão a Jesus de certo modo e voltam do mesmo modo que foram, porque não reconhecem. Nós vamos observar que na ressurreição de Jesus, existem discípulos que moram numa aldeia chamada Emaús, eles vão conversando com Jesus, mas eles não identificam que é Jesus. Não reconhecem que Jesus está ali. Esta palavra também eu trago, meus irmãos, porque como hoje é um dia de uma festa, é um dia de batismo, também na nossa caminhada com Deus, precisa haver revelação, entendimento, compreensão, e que existe um nível maior do que você já encontrou de revelação, entendimento e conhecimento. Às vezes o nosso nível de revelação e intimidade com Jesus é apenas da primeira viagem. A primeira viagem eles falaram com José, mas não reconheceram. Conversaram com José e não reconheceram. José conversou com eles e eles não reconheceram. Não identificaram o rosto, os olhos, não identificaram o tom da voz, não reconheceram nada na vida dele. E é possível na vida cristã, na vida com Jesus, alguém caminhar e não reconhecer Jesus na sua totalidade. Por isso bem profetizou Oséias, ele disse: olha, conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Pode ser que o nosso relacionamento com Jesus, ele esteja aquém daquilo tudo que ele é. De não reconhecermos a sua grandeza, a sua riqueza, o seu poder e a sua autoridade. Se os irmãos de José tornaram indiferente, nenhuma mudança aconteceu neles. Eles não voltaram para sua terra feliz, alegre, contente. Mas eles voltaram entristecidos, temerosos, com medos, preocupados. O problema deles não foi resolvido, porque eles teriam que voltar e voltar e voltar tantas e tantas vezes. Meus amados, é possível na oração, orarmos, e parece que as coisas não vão acontecer. Qual é o problema? É a oração? É Deus? Não, o problema é quem está orando. Quem sabe não está orando com todo o seu coração, toda a sua alma, e com revelação de um Deus tão grande, pela qual estão diante dele. Nós temos que confessar, meus irmãos, não os nossos grandes problemas ao nosso Deus, mas nós devemos falar ao nosso Deus tão grande dos nossos problemas. Eles são pequenos diante do nosso Deus. Às vezes estão como os irmãos de José, pedindo migalhinhas de algumas coisas, de alguma comida, de algum alimento, com a panelinha vazia pedindo, mas não sabe que Ele é poderoso para dar muito mais do que eles estão pedindo. O nosso relacionamento com Deus, o nosso entendimento, ele precisa ser ampliado, ele precisa ser aumentado. E a Bíblia menciona na segunda viagem deles. Na segunda viagem. Apenas na segunda viagem é que eles tiveram o entendimento e a revelação. E às vezes a nossa caminhada com Jesus também, ela se faz na segunda viagem. Talvez outros na terceira viagem. Talvez não é no primeiro culto que Jesus tocou o meu coração, mudou a minha vida. Talvez não foi na primeira reunião a qual eu estive no aprisco, que ali meu coração, a minha mente se abriu, eu pude entender as palavras do Evangelho que trazem vida e geram vida. Esses irmãos de José foram indiferentes e nós também podemos estar e sermos indiferentes com relação à palavra de Deus e não entender, e aí ter dificuldade para obedecer ou dificuldade para vencer alguma área. Outro problema também, os irmãos de José foram a José e deveriam voltar em seguida, e não voltaram, demoraram. Eu digo nessa noite, não demore a ir a Cristo. Não te tarde em ir a Cristo, que tem resposta, que tem solução. Por que nos demorarmos
a chegarmos a Cristo, a irmos a Cristo, que tem o pão da vida, que tem o que nós precisamos, que tem o que nós carecemos. Às vezes somos semelhantes aos irmãos de José, passando necessidade, passando por toda aquela situação, e eis que ali está Jesus pronto para nos abastecer, para dar o que precisamos, para suprir a nossa alma, para suprir a nossa sede que temos no nosso coração. Jesus, irmãos, em Jesus há alimento para a nossa alma, amém? Em Jesus há alimento para saciar a nossa fome. A história de José e seus irmãos é a história de cada um de nós, sem revelação completa da pessoa de Jesus. E dentro dessa história, algumas coisas que nós precisamos saber. Primeiro, meus irmãos, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, não conheceram José. E às vezes, nós podemos passar por episódios também, de não ter ideia de quem Jesus é. Podemos orar a Ele de maneira religiosa. Podemos ter um relacionamento diferente, pela qual deveríamos ter um relacionamento de intimidade com Jesus. Às vezes nós oramos a Jesus e não sabemos o poder que Ele tem. Não conhecemos também a dimensão da misericórdia dEle. É possível nós orarmos a Jesus e pensar, mas eu acho que não vai dar certo, eu acho que a crise está tão grande mesmo, as dificuldades estão grandes, eu acho que Ele não vai poder me ajudar. Então você não conhece Jesus totalmente. Às vezes o nosso conhecimento a respeito dele, ele é de acordo com as nossas experiências pessoais. Mas a crise está dizendo isso, mas o que aponta as estatísticas, a probabilidade é de não conseguir, é de não avançarmos, e eu acho que não tem chance. Então você vai orar para Jesus, achando que Jesus é desse tamanho. E aí então o meu relacionamento com Jesus, eu estou diminuindo Jesus. Porque eu acho que Ele não vai resolver o meu problema. Ou eu penso, não, Ele tem poder para resolver, mas Ele não quer me ajudar. Porque se Ele quisesse, Ele resolveria. Então eu não conheço Ele realmente. Eu posso estar, nós podemos, você pode estar tendo relacionamento com Jesus e esse relacionamento estar apequenado. Ser apenas um relacionamento técnico, um relacionamento teórico, mas não verdadeiramente conhecer quem Ele é, conhecer verdadeiramente o seu povo. Oséias mesmo, ele profetiza ainda, no capítulo 4, ele diz o seguinte, que o meu povo está sendo arruinado, o meu povo está sendo destruído, por falta de conhecimento da palavra. Jesus, meus amados, é infinitamente mais do que Ele parece. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. E é desta maneira que nós devemos nos portar diante dEle, é desta maneira que nós devemos chegar na sua casa para adorá-lo, sem ter medo de extravasar a nossa adoração, a nossa busca sincera para com Ele, e desejar, dizer, eu quero mais de Deus. Meus amados, eu quero dizer, se você tem um conhecimento de Jesus, você vem no culto, você não volta do mesmo jeito, você não vai sair daqui cabisbaixo, mas você vai sair daqui fazendo alegria e festa, dizendo, olha, eu conheço mais Jesus, Jesus me deu mais, Jesus é poderoso, para dar muito mais e fazer muito mais do que está fazendo, do que já fez na minha vida. Os irmãos estavam ali diante de Jesus, diante de José. Os irmãos dele estavam ali, mas não conheciam quem ele era. Não tinham total revelação de quem realmente era. Meus amados, não conhecer, não reconhecer, é voltar a viver naquela mesmice, naquela miséria. Nos achegarmos a Cristo sem reconhecer a Ele, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, é viver ainda na miséria. Podemos, quem sabe, ver Jesus e dizer, é alguém inacessível. Os irmãos olharam para José, os irmãos de José olharam, não, esse homem é inacessível, ele é poderoso demais, ele é ruim, ele é mau. Não, José, alguém a quem, meus amados, entendeu no seu coração que Deus preparou ele e enviou ele para o Egito para salvar os seus irmãos. Ele era visto como alguém mau, rude. Era esta maneira que José era visto. Alguns têm medo de Deus. Alguns pais chegam a amedrontar os seus filhos e fazer um terror na cabeça dos filhos. Quando dá um trovão, bate um trovejão e diz, olha, papai do céu está brabo.
E a ideia da criança, brabo, é um pai com a cinta e batendo no filho. E às vezes essa imagem que se tem de Deus, um Deus rude, um Deus brabo, um Deus violento, um Deus carrasco, pronto para açoitar os seus filhos. Enquanto que José é alguém que se retirou para chorar. A Bíblia menciona que ele se retirou, ele foi para o lado chorar, ele foi lavar os seus olhos, o seu rosto, para voltar, para continuar a conversar com seus irmãos. É alguém que no seu coração tinha misericórdia e tinha pena dos seus irmãos. Ele não queria dinheiro, ele não queria os bens. Tanto quando eles retornam da primeira vez, ele manda colocar todo o dinheiro deles dentro da sacola de cada um deles. Por que isso? Porque existe um amor. Não vamos pensar, meus irmãos, que nós servimos um Deus que está interessado em nos destruir. Um Deus que está interessado em lançar você para o inferno e ficar dando gargalhada e debochando de você. É ele, Jesus amado, que a Bíblia menciona em João capítulo 11, 35, que ele chorou. A Bíblia menciona a respeito das lágrimas de Jesus, quando ele olha para Jerusalém, e ele chora sobre Jerusalém. É ele, da sua maneira, qual, quem sabe os judeus não reconheceram ele. Os próprios discípulos não reconheceram o seu amor, a sua misericórdia. Quando os fariseus levaram a mulher pega em flagrante adultério, pensaram, Jesus vai agora entrar com o juízo de Deus. E disseram, olha, a lei manda apedrejar. O que tu diz? Jesus só disse uma palavra. Só uma expressão, uma frase. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Meus amados, andando com Jesus, nós reconhecemos quem é Jesus. Também outro fator na vida de José, ele estava ali conversando, negociando, mas não sabiam que ele era o seu irmão. Meus amados, Jesus não é alguém que está acima das altas nuvens, está numa outra dimensão longe da gente. Ele veio para ser o nosso irmão. Amém? Jesus veio para ser o nosso irmão. Ele é o Senhor? Sim. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é majestoso e todo-poderoso. Mas a Bíblia diz que Deus habita com o contrito de coração. Ele veio para ser o nosso irmão. Amém? A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho primogênito. Filho primogênito. Unigênito, né? Unigênito, único. Mas logo depois nós vamos encontrar a respeito do Filho primogênito, o primeiro. Porque Jesus é o primeiro de muitos. E se Jesus é filho de Deus, amém? Jesus é filho de Deus. E nos tornamos também filhos de Deus, amém? Então Jesus é o nosso irmão. Ele se tornou nosso irmão. E assim, não, mas Jesus é totalmente inacessível, eu não tenho como me achegar a ele. Não, irmãos, a Bíblia menciona que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, deu o brado, e ali a Bíblia diz que rasgou-se o véu do templo de alto a baixo, terminou a separação entre nós e Deus, e agora nós temos livre acesso a Deus. Jesus nos abriu o caminho para o Pai. Jesus não é alguém inacessível. Eles olhavam para José, não sabiam que José era o irmão deles. Achavam que era apenas um governador, mas era o seu irmão. Meus amados, jamais nós vamos entender a dimensão do seu amor, do seu cuidado. Até mesmo o grande cuidado que a Bíblia menciona diz o seguinte: todos nós às vezes temos o nosso momento de ansiedade, mas a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A Bíblia diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão eles contados. E quem de vós aqui, de nós todos, temos a preocupação de contar o cabelo das nossas cabeças? Quem? Por mais preocupado que você esteja, você conta o cabelo da sua cabeça? Não. Talvez você vai atrás de uma nota de 2, ou de 5, ou de 10, que se perdeu. Ou algum bem que você perdeu, você corre atrás, uma chave, atrás de alguma coisa que te é importante, mais um fio de cabelo. Mas a Bíblia diz que todos os nossos cabelos, eles estão contados, e os nossos cabelos, eles não caem se não for a permissão de Deus. É Deus que permite. Se Deus se preocupa com coisas que você não se preocupa, é porque Ele tem cuidado de você. É porque Ele tem um amor tão grande que se preocupa.
Mas pastor, não é só a cruz, o grande... Irmãos, isso aqui mostra o ápice. Mas se ele se preocupa até mesmo com fios de cabelo, que você não está nem aí, você vai lá no barbeiro, você corta, você vai no salão, você corta, você não dá bola para o cabelo. Mas a Bíblia diz que ele se preocupa, ele tem cuidado. E eles estão diante de quem? Do irmão deles. E eles não sabem, eles pensam que é apenas um grande governador, mas alguém que estava com cuidado e perguntou pela família, perguntou pelo pai, perguntou pelo irmão. Trouxe o cuidado de dar provisão para eles em todos os caminhos. Na realidade, o que José queria? José desejava que eles o reconhecessem. E eles não reconheceram. E nisso eu acho tão precioso e tão lindo a graça de Deus, meus irmãos, que foi José que se revelou para os seus irmãos. Nisso eu vejo a graça do Senhor Jesus, que é Ele que se revela a nós. Porque de outra maneira jamais conseguiríamos nós reconhecer e entender a Ele, o seu amor, a sua bondade. Você não procurou Jesus, mas foi Jesus que te procurou. Não foi você que foi atrás, você veio, quem sabe, nos mesmos moldes dos irmãos de José. Os irmãos de José não vieram, vamos buscar José, nós precisamos de José. Procura-se José, por favor. Ajude a encontrar nas mídias, nas redes sociais, ajude-nos a encontrar o nosso irmão José. Eles não estão procurando José, eles estão procurando milho. Eles estão procurando comida. Eles estão procurando arroz, feijão, trigo. Eles não estão procurando José. Quem sabe na tua vida você nunca estava procurando Jesus. Você estava procurando a cura para o teu câncer. Você estava procurando a cura para a tua AIDS. Você estava procurando a cura para a tua depressão. Você está procurando um emprego. Olha, vou lá na igreja para buscar, porque sei que oro e as coisas acontecem. Milagre acontece, é isso que eu estou procurando. Às vezes, nos assemelhamos idênticos aos irmãos de José. Estão procurando comida e não Jesus. Não estavam procurando José, não empreenderam uma viagem longa, de muitos e muitos dias, à procura de José. Eles foram buscar outra coisa, mas graças a Deus que encontraram. Na realidade, eles não encontraram José, foi José que se revelou e mostrou-se a eles. Agora, meus amados, o que faltava para eles? Faltava entendimento. Faltava revelação. Eu faço uma pergunta, por que que na primeira vez os irmãos de José não o reconhecem? Por que também que nós não reconhecemos a Jesus? Às vezes na vida nós damos resposta para todas as coisas. Isso é por causa disso, é por causa daquele outro. Não, é por causa também desse fator. Meus amados, a gente temos respostas lógicas para tudo. Mas enquanto que a explicação ela é divina, e ela é uma revelação de Deus, porque Deus tem uma outra resposta. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: eu sei, diz o Senhor, o caminho que eu tenho para vocês. Caminhos de bem e não caminhos de mal. Porque os caminhos e as escolhas que você vai fazendo na vida são caminhos de morte. Certamente não é o propósito, não é o projeto que Deus tem para você. O projeto de Deus é muito maior. Os irmãos de José estavam procurando trigo, estavam procurando cereais, mantimento, mas o que José queria eles. José queria dar para eles fartura, muito mais do que poderia comportar na mala, muito mais do que poderia comportar na bagagem deles, era o que José queria. E por acaso não é o que o nosso Deus planeja conosco? O propósito de Deus não é fazer você a pessoa mais próspera do planeta, mas é que você tenha o conhecimento e a grandeza de quem é Deus, de quem é o Pai, de que você reconheça quem é Jesus. José, meus irmãos, não foi revelado aos seus irmãos na primeira viagem deles ao Egito, e talvez você não conheça Jesus de verdade, e nem o grande amor que Ele tem. Talvez o conhecimento que temos a respeito de Jesus é tão pequeno. Por isso que na vida olhamos todos temerosos, todos cheios de cuidados, sempre nervosos, sempre atacado, sempre com os nervos à flor da pele, desesperado a vida inteira, chorando a vida inteira por tantos e inúmeros problemas, enquanto na realidade Deus tem cuidado de nós. É o que a palavra de Deus diz, e eu preciso confiar, meus irmãos, no Deus a quem eu confesso, no meu coração. E porque eles não encontraram e não reconheceram? Primeira coisa, eles não reconheceram José,
E nós não reconhecemos Jesus pelos mesmos fatores. Os filhos de Jacó foram para o Egito em busca de milho, em busca de trigo. Eles não foram à busca de um irmão. Na nossa busca, na nossa vida, não estamos assim buscando Jesus. Às vezes estamos buscando outras soluções para nossas vidas e para os nossos problemas. Às vezes estamos buscando soluções para os problemas da nossa vida. Mas Jesus tem muito mais do que solução para os problemas da nossa vida. Ele tem vida eterna para nos dar. Ele tem do seu amor e do seu cuidado sobre nós. Talvez também esses homens, os irmãos de José, eles nunca sentiram a dor pelo que eles fizeram contra o seu irmão, de ter matado, o desejo de ter matado o seu irmão, e o desejo de se livrar do seu irmão, e vender o seu irmão, e fazer do seu irmão uma mercadoria. Eles nunca sentiram o peso do seu pecado contra o seu irmão. Às vezes também nós nunca sentimos o que é o peso dos nossos pecados contra Jesus. Se conhecêssemos o peso do nosso pecado que temos para com Jesus e contra Jesus, nós nos arrependeríamos, viveríamos uma vida de arrependimento. Os irmãos de José não estavam com arrependimento no seu coração. Como José levou os irmãos a confessar o seu grande mal, exatamente desta maneira e desta forma, José conduziu a vida deles para confessar. E a mesma maneira que Jesus vai nos levando e vai nos conduzindo, para que nós venhamos confessar os nossos pecados, abandonar, para ter uma vida nova. É o projeto de Deus, o projeto que Deus tem para a sua vida, amém? Diga comigo, Deus tem um grande projeto para a nossa vida. E exatamente, irmãos, o que José tinha para com seus irmãos. Talvez também não encontramos a revelação total de Jesus, porque nós não vamos para Jesus com toda a força. Os irmãos foram ao Egito, eles não foram com toda a força. Foram só eles, só os homens. As esposas não foram, os filhos não foram. Ficou também o pequeno Benjamim, ficou em casa. Não foi com totalidade. E para que nós possamos, meus irmãos, termos a dimensão maior da grandeza, nós temos que ir com tudo para Jesus. Eu vou algumas coisas na minha vida, eu vou abrir mão por causa de Jesus. Não, eu estou abrindo mão de tudo, porque eu encontrei o maior tesouro. Eu encontrei um grande tesouro, eu quero me desfazer de tudo para seguir a Cristo, entregar o meu coração e a minha vida a Cristo. Eu quero olhar para Cristo. Jesus é a razão do meu viver, Jesus é a razão do meu existir. Toda a minha vida eu quero entregar nas mãos dele, eu quero confiar nele, porque eu bem sei do cuidado e do amor que Ele tem para com a minha vida. Talvez você também não chegou ainda com tudo. Talvez algumas coisas ainda faltam. Você chegasse para Jesus e dizer, olha Jesus, tudo isso eu vou te entregar. Tudo isso eu vou te deixar. Tudo isso eu vou deixar nas tuas mãos. E é esse ato, essa atitude, meus irmãos, de grandeza, que nós devemos nos aproximar dele. Amém? Com plena confiança. Mas que venhamos ter a esperança como os irmãos de José foram pela segunda vez. Na segunda vez, sim, eles foram com tudo. Eles foram com o que eles tinham deixado para trás. Os irmãos de José fizeram uma grande descoberta na segunda vez. Talvez é nessas circunstâncias que nós possamos estar também. Mas eu digo, meus amados, não pare de ir a Cristo. Que venhamos ir a Cristo como os irmãos de José novamente foram, retornaram para Ele. Porque ou eles iam a José ou eles iriam perecer de fome, eles iriam morrer. E a nossa circunstância nos dias que nós vivemos hoje é essa também. Ou vamos a Cristo ou vamos perecer. Ou nos abraçamos em Jesus ou vamos perecer. Porque sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem transformação. Sem Jesus não existe vida nova. Sem Jesus não existe vida. Porque somente vida tem em Jesus. Ele mesmo disse que eu vos darei vida e vida em abundância. Vida somente em Jesus. Somente Ele gera vida. Só Ele é o dono da vida. Só Ele que nos faz viver. Ir a Jesus, meus irmãos, é como os irmãos de José foram. Eles foram para não perecer. Assim também, irmãos, ir a Jesus é não perecer. Somente no Egito, naquela época, tinha salvação. E eu declaro também da mesma maneira, somente em Jesus existe salvação. Diga graças a Deus. Somente em Jesus existe salvação. Somente lá, meus amados, que havia salvação para eles prosseguir a vida. Outros também têm ido, têm andado felizes.
outras nações também iam ao Egito, de maneira nenhuma, jamais José recusou nenhuma, e Jesus diz mesmo também, eu não rejeitarei, eu não lançarei fora nenhuma daquelas pessoas que vierem a mim. Todo que vier a mim, diz o Senhor, jamais rejeitarei. Meus amados, há lugar aos braços de Jesus para todos. Quem sabe, os irmãos de José demoraram tanto. Eu digo para você, não demore. Há uma decisão nesta noite que o Espírito Santo vai trabalhando ao teu coração de algo que você precisa ainda colocar a Jesus. Vá com tudo. Vá como os irmãos deles foram exatamente agora com tudo, e há uma grande revelação. Agora, meus amados, há uma revelação que estava aguardando os irmãos de José, a qual José se revela a eles, e eu acredito que havia no coração de José um desejo de revelar-se aos seus irmãos. E exatamente o que ele fez. Ele se revelou aos seus irmãos. Mas o que eles tiveram que fazer? Eles foram uma segunda vez até José. Eu quero incentivar-nos como igreja do Senhor Jesus, nós irmos ao Senhor Jesus. Nós irmos sem restrição. Nós irmos a Jesus depressa. Nós não deixarmos uma decisão para, quem sabe, um dia no amanhã. Como certo pregador estava pregando a mensagem, e ele estava pregando o que farei de Jesus. Esta foi a mensagem dele. E ali ele pregou e terminou a mensagem. Nisso está tocando um sino, que é um sino que toca de vez em quando naquela cidade, que era para avisar de algum incêndio. Mas no calor da pregação e da mensagem, o sino tocou e ele não observou. Pensou o seguinte, de repente algum outro lugar que está queimando, está incendiando. Então eu não preciso ter preocupação com isso, até porque naquele dia várias vezes tinha tocado já o sino, durante aquela semana também várias vezes tocou o sino, e ele fez o seguinte convite, diz ele, olha, o que farei de Jesus? Eu quero que vocês pensem bem, daqui uma semana, semana que vem, no próximo culto, vocês tragam esta resposta. Saiu terminando a reunião, foi embora, quando mais tarde ele ouve que toda a igreja queimou, todo aquele prédio queimou, e eles não poderiam mais se reunir. E ele disse, nunca mais eu vou deixar para fazer um convite para alguém tomar uma decisão por Jesus para uma semana depois. Porque o dia da salvação é hoje. A hora da oportunidade que Deus nos dá, é o momento que Ele está falando conosco. Se ouvires a voz do Senhor, diz a palavra do Senhor, não endureça o teu coração. A vontade de Deus é falar conosco, é ministrar e se revelar a nós. E o que acontece quando nós vamos então, meus irmãos, aí se cumprem os sonhos. Os sonhos que José teve lá atrás, agora estão se cumprindo. Outra coisa, se cumpre também, os filhos de Jacó se curvam. E a Bíblia diz, meus irmãos, que diante de Jesus, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E exatamente está se cumprindo ali, e se cumpre nos dias de hoje, quando nós diante do Senhor nos prostramos para adorar e para exaltar a Ele. E na presença dEle, meus irmãos, como os irmãos de José, eles tremeram, na presença de Jesus nós também trememos. Na presença de Jesus há a provisão, como também em José. É Jesus que nos chama quando Ele diz, chegai-vos a mim, e eu me chegarei também a vós outros. Isaías 51, verso 1 diz, e vós, o que não tendes dinheiro, nem recursos, vinde agora, comprai e comei, vinde, adquiri, todo alimento, todo sustento, sem pagamento, sem custo, sem dinheiro. José não cobrou, José não disse, olha, vocês me devem tanto, mas amorosamente, graciosamente supriu os seus irmãos. E aí agora os seus irmãos, quando há uma revelação, eles voltam para casa não cabisbaixo, não triste, não desanimado, mas eles voltam alegres. O nosso pai vai ficar feliz, o nosso irmão não é qualquer um, ele é grande, ele é poderoso, ele é tremendo, e ele vai salvar toda a nossa família, todos os nossos filhos. Há uma alegria, uma satisfação, e que esta seja a maneira e a forma de nós irmos para a nossa casa, porque Jesus vai fazer uma grande obra na nossa família, amém? Jesus vai fazer uma grande obra entre os nossos amigos. Há uma alegria, uma satisfação, porque em Jesus não tem limite, mas Jesus, irmãos, a toda a riqueza está nele. Nós voltamos abastecidos para a nossa casa, para a nossa família. E o convite nesta noite, vamos nos apressar para irmos a Cristo Jesus, para irmos ao nosso Salvador, uma segunda vez, como seus irmãos foram e encontraram revelação.
que o nosso coração, meus amados, não esteja inquieto em nada, mas quero dizer que mesmo que esteja inquieto, Jesus conhece os nossos corações, Ele sabe o que nós pensamos. Salmo 139 diz que sabe o meu deitar, sabe o meu levantar. Ainda que a palavra saia pelos meus lábios, Ele já sabe, Ele já conhece. Ele conhece o que passa no nosso coração. Então que venhamos procurar Jesus, meus amados, de todo o nosso coração. A Bíblia diz, buscai, pois, ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração. Buscai o Senhor, diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que devemos buscá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. A palavra de Deus nos diz que devemos buscar ao Senhor, e quando nós buscarmos de todo o nosso coração, Ele vai se deixar ser achado. Por quê, meus amados? Todos os dias, podemos ver algumas coisas novas em Cristo. O rio do amor de Deus, o rio do amor de Jesus, não tem margem e não tem fundo, porque é mais profundo do que possamos imaginar, e é mais largo do que nós possamos medir. Cristo, a Bíblia menciona, escreveu, certo pregador, Dyer, ele escreveu que Cristo despojou-se da coroa para nos coroar. Pôs de lado as suas vestes, para com ela cobrir os nossos farrapos. Desceu do céu, para conservar-nos fora do inferno. Jejuou 40 dias, para poder banquetear conosco por toda a eternidade. Desceu do céu à terra, para poder enviar-nos da terra para o céu. Meus amados, que venhamos entender a grande dimensão do amor do Senhor Jesus e que queiramos mais e mais conhecê-lo. Filipenses capítulo 2, verso 6, para nós encerrar. O Ministério de Louvor já pode passando aqui por gentileza, que nós vamos exaltar a Jesus, que a nós tem a alegria e o privilégio de se revelar a nós. Amém? Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 6. Que diz assim, eu convido você a ficarmos em pé, diante do nosso Deus, amado, precioso, e Ele que diz, eu me deixarei ser achado. Diz assim, a qual tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. José sabia que ele não era faraó, que ele estava debaixo das ordens de faraó. José representa também, muito bem na pessoa de Jesus. Jesus veio obedecendo ao Pai. Verso 7, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando semelhante aos seres humanos. A história de José, ela é muito semelhante a Jesus. Por 20 moedas, José foi vendido. Foi acorrentado, Jesus também. Foi feito como escravo, ele também como escravo se tornou, morrendo no nosso lugar. Ele foi para a prisão, Jesus também foi para a prisão. A Bíblia diz que os seus o rejeitaram, José também foi rejeitado. Em toda a história do livro de Gênesis, mostra a história de Jesus no Novo Testamento. José, que era dado como morto para o seu pai, para a sua família, Jesus também foi dado como morto, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo à destra do Pai, Todo-Poderoso. Jesus não está morto, ele vive. Ele vive, meus irmãos, para nos salvar. Ele vive para nos suprir. Ele vive para nos tirar da miséria que o pecado nos coloca. Distante, longe de Deus. Vivemos como um filho pródigo, longe de Deus. Nos alimentando com as podridões desse mundo. Com as coisas sujas e doidas desse mundo. Tentando satisfazer os desejos da nossa alma, que jamais serão saciados pelas coisas desta terra. E nós precisamos ir a Ele. Como o pródigo vai ao seu pai e encontra lá
um banquete, que venhamos ir a Cristo. Como os irmãos de José foram a ele e encontraram lá uma terra muito farta, uma terra com bastante alimento e com sobrevivência. Em Cristo Jesus nós encontramos isto. A Bíblia diz, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Eu encerro, meus irmãos, a ministração, esta palavra, dizendo o seguinte, que em Jesus há muito mais do que você procura. É uma fonte que você ainda não cavou o suficiente para extrair tudo quanto a tua alma sedenta precisa. Você, quem sabe, tem vivido e sido uma pessoa inquieta, preocupada, tem sido uma pessoa nervosa. Quem sabe você até mesmo se extravasou nesta semana os seus nervos, por N problemas. Mas eu digo para você, volte a Jesus mais uma segunda vez, para que possa conhecer plenamente. Não queira conhecer Jesus apenas como os irmãos de José conheceram ele da primeira vez. Da segunda vez ele se revelou. E que há sempre uma segunda vez para nós. Uma chance, uma oportunidade de mostrar um crescimento em Deus, revelação em Jesus, a qual Ele deseja se revelar a nós. E que Ele se revele a você. E você possa conhecer plenamente a graça dEle, o amor dEle e a provisão que Ele tem para a tua vida. Tua alma nesta noite pode ter chegado nesse lugar, sedento e angustiado, mas Ele tem a resposta que nós precisamos. Vamos voltar a Jesus. Vamos buscar a Jesus. Vamos buscar a Ele o seu poder, a sua graça. Porque Ele tem infinitamente mais para nos dar e para fazer em nossos corações. Amém? Eu gostaria nesse momento de orarmos ao nosso Deus bondoso, misericordioso, eterno, com sua graça e bondade. Que sobre nós venha, porque Ele nos dá descanso e alívio. Amém? Quando seu pai descobre que ele está vivo, há uma alegria. Eu acho tão lindo no texto de Gênesis que diz que então Jacó sorriu, Jacó reviveu. E logo depois da palavra Jacó vem o termo que diz assim, Israel, príncipe de Deus. Ele estava até com o nome antigo, mas agora ele troca o seu nome e volta a ser chamado Israel, príncipe de Deus. Porque reacendeu a chama, reacendeu uma viva esperança. E é o que Jesus quer plantar em nossos corações. Que venhamos conhecer a Ele. Que venhamos ter mais intimidade com Ele. Que venhamos não estar com medo dEle, mas nos achegar e confiar no seu amor e na sua graça. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda a Te conhecer mais e mais. Nos ajuda, amado Jesus, a conhecer plenamente. Plenamente, Senhor, o Teu amor, a Tua pessoa, meu Deus. Quem sabe nós conhecemos os nossos sentimentos, nossas emoções, os nossos temores, ou o nosso conhecimento a Teu respeito, Jesus, ele é tão distorcido, é tão distante, meu Deus, mostrado, quem sabe por religiões, um Jesus tão fracassado. Quem sabe conhecemos até mesmo um Jesus de um crucifixo, crucificado, não um Jesus que não está mais na cruz, um Jesus, quem sabe, com o rosto, um semblante tão desfigurado, tão decaído. Mas a Tua palavra diz em Apocalipse, Senhor, a respeito do Teu semblante, a respeito da Tua formosura, a respeito de quem Tu és, de maneira, Senhor, tão gloriosa e tão majestosa, revelando quem é Jesus e quem o Senhor é, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a Te conhecer verdadeiramente, Senhor, como a Tua palavra diz que Tu és, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti, Senhor, pois é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. Revelação maior de Deus, revelação maior do Senhor Jesus. Nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, a olhar, meu Deus, como na figura apresentada em Apocalipse. Meu Deus, como os Teus pés, de maneira tão linda, de ver, meu Deus, os Teus cabelos brancos como a lã, como a neve, os Teus olhos como chama de fogo, os Teus pés como um bronze numa fornalha ardente, e a Tua voz como o som de muitas águas.
e que na tua mão direita 7 estrelas, e da tua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e a tua face como o sol quando brilha com todo fulgor ao meio-dia. Que venhamos, meu Deus, como João, Senhor, quando te viu, ele caiu prostrado, tamanha formosura e grandeza, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não olharmos um Jesus limitado, um Jesus fracassado, um Jesus que não nos pode acudir e não nos pode salvar. Somente Tu, Senhor, é que pode salvar. Salvação só em Ti. Resposta e saída para a nossa vida, somente em Ti, Senhor, e em ninguém mais. Pois só o Senhor é para nós o caminho, é a resposta, é a vida que precisamos. Eu oro, Senhor, eu te peço que nesta noite o Senhor venha manifestar o Teu socorro mais do que nós viemos buscar. Que venhamos buscar realmente Jesus, e não apenas, meu Deus, os cereais que possamos comer aqui, Senhor, e logo depois perecer, mas sim o pão da vida, Senhor, que nos conduz à vida eterna. Oro nesta noite e te peço, Senhor, que sobre nós a Tua graça e o Teu poder esteja, no santo e adorado nome do Senhor Jesus. Amém? Quero chamar os nossos líderes aqui.